estou aqui no Centro Priscila Teles, que é da Balota de Oliveira 13, com as 3 professoras regentes da escola. Essa é a Caroline, ela é professora do berçário, essa é a Rafaela, é professora do minigrupo, e essa é a professora Juliana, do infantil. Boa tarde, professoras. Gostaria de estar fazendo algumas perguntas para vocês. A primeira é, sabemos que a adaptação do bebê na creche é um período muito difícil, tanto para eles quanto para os pais. E para os professores também. Algumas creches de início reduzem o horário de permanência do bebê na instituição. Vocês acreditam que esse processo ajuda ou prejudica a adaptação? Eu acredito que ajuda pelo fato da criança se acostumar, aqui pelo menos é 3 dias, se acostumar com o ambiente, com a comida que é diferente, com as professoras e com os coleguinhas. Eu acredito que ajuda. É de grande importância. Em relação à educação infantil também, né, no todo, e como aqui a gente tem um infantil, também é de extrema importância por eles já entenderem, né, a adaptação. Na pré-escola, vocês consideram que se deve trabalhar como um preparo para o ano seguinte, onde será trabalhada a alfabetização das crianças, ou não? Continua o plano didático do ano? Eu acho que deve começar a trabalhar um pouco, mais ou menos, a alfabetização das crianças, para eles não ir para a primeira série sem entender nada, sem saber de nada e não ficar tão perdidos. É bom para a criança, porque eu acho que a creche já é o primeiro passo para eles ficam perdidos na primeira série. E aqui, quando eles saem daqui da C para a primeira série, então eles já sabem o alfabeto, já sabem os numerais, as cores, formas, eu acho que é de grande importância. E aqui realmente a gente trabalha, sim, por ser CMEI, a gente trabalha assim, já para eles terem um preparo, preparam eles, para eles chegarem no primeiro ano já sabendo o alfabeto, as cores, os números, as formas geométricas, né? Então eu acho que é de extrema importância sim. Legal, bacana. O brincar é um direito da criança, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele acaba sendo violado em alguns aspectos? Eu acho que sim, por conta de muita correria. Às vezes, aqui por exemplo, certas coisas não é muito violado, porque aqui é muito amplo e eles têm bastante isso, né? Brincar, diferentes formas, com diversas coisas. Então é muito importante mesmo. Eu acho que é violado pelo fato de que agora é muito papel e menos criança, menos atenção para criança. Muito papel, porque QGV, muito relatório, diário de bordo, é semanário e essas coisas, muito papel. Mais demanda de criança e também tem a diminuição de uso, né? Também tem, é um conjunto. É um combo que acaba, acaba ocorrendo, né? Ficando difícil. Violando o direito da criança de brincar. Entendi. E vocês acham que isso atrapalha na formação da criança? Sim. A parceria escola e família é fundamental para o desenvolvimento do bebê e da criança? Sim. O que a família pode complementar no plano didático? E até onde ela pode intervir ou acrescentar? Eu acho que a família tem que participar de tudo. Reunião, dia da família. Tudo que envolve a escola, a família é de grande importância. Tem que interagir muito com a escola, estar presente, estar unido com as professoras, para saber o que está acontecendo com o aluno, o que não está acontecendo. Quais as vivências, como que eles estão, qual é o grau que está com dificuldade ou não. É de extrema importância a participação. Precisa estar interagindo bastante. A família, sim. Como a família é o primeiro contato do bebê e da criança que ela tem com o mundo, você acha que eles são os únicos responsáveis pela formação cidadã dela ou a escola também tem esse dever? A escola é fundamental também. Eu acho Começa que pela o pai e a mãe têm o dever, porém a escola ajuda nesse processo. É um complemento. Mas é assim, começa em casa, né? Desde o bebê até o infantil, o berçário, o minigrupo. Primeira série, assim, vai, é pra vida. É pra vida. Você acredita que dentro da educação infantil existe uma semelhança entre o cuidar e o educar? Aí a gente entra num assunto, né, que está sendo muito falado, né, a desmistificação
de professoras de educação infantil sendo tias, sendo vista como tias. Então, dentro desse pensamento, qual que é essa relação entre o educar e o cuidar? Até onde a gente pode estar cuidando dessa criança, desse bebê, de forma que a gente não tenha esses olhos assim como a tia da escola e etc. Esse olhar tem até hoje, até então, hoje chama muitas mães, avós, que vêm buscar, chama parentes. Chamam, já me chamaram de tia várias vezes. É porque eu tenho que falar que eu sou professora. Mas hoje em dia a gente tem que ter nosso lugar, né? Como reconhecida, tem um lugar como professora, não por fato, ser chamada professora, não. A gente estudou para isso, a gente batalhou. Se formou para estar aqui como professora. Como professora e ser como é que se diz? Reconhecida como? Reconhecida como, e também assim, como eu estava falando, em relação a chamar a gente de tia, né? A gente também sempre tá conversando com os pais sobre isso. Tem muitos pais também que eu já vi também que o outro pai que veio buscar a criança falou, não mãe, não é tia, é professora, entendeu? Então tem alguns pais sabem disso e alguns ainda estão naquela aprendendo, na verdade. Eu acho que todos já sabem que não é mais tia, porque antigamente era esse termo que era usado, que agora é professor. Tem muitas professoras que corrigem. Eu, particularmente, eu não corrijo porque eu não ligo muito em questão a isso. Porém, é uma coisa que eu acho que tem que ser educado as famílias para eles saberem que é professora. Até porque as crianças chegam aqui falando tia. Aí nós vamos, corrigimos, falamos, não é tia, é pro. E ainda tem algumas crianças que até acabam educando os pais, né? Ensinando os pais, fala tia, não é tia, mãe, é pro Ju, é pro Rafa, é pro Carolyn. Mas o que eu percebi também é assim, que a maioria que chamam de tia é pessoas de mais idade. Bem antigos. Assim, Então isso é algo que a sociedade vem carregando já vem isso. Do berço de décadas. Perfeito. Existem diversas culturas familiares sobre a criação da criança. Como você acha que deve ser a formação do professor para lidar com essas diferenças em sala? Tendo em vista agora, né, que é obrigatório, né, a cultura afro-brasileira, a cultura africana em todas as escolas, e a gente sabe que isso não acontece por conta da intolerância religiosa, por conta da intolerância de crenças, né, de costumes que temos lá na África. Eu queria entender a posição de vocês, né, a opinião de vocês sobre isso, como trabalhar isso em casa. Eu acho que tem que trabalhar mesmo. A formação, eu acho que temos que ter, sempre ser ampla, né, pra gente conseguir trabalhar todas as regiões todas as raças, tudo dentro da sala de aula. Até mesmo para não haver aquele negócio de bullying, né, de tolerância religiosa, de racismo, para não haver isso. Para as crianças já crescer sabendo que existem pessoas de diversas maneiras, diferentes, e temos que aceitar isso e pouco. Então, e aqui a gente já tá trabalhando, tem até salas já. A sala que eu estou, ela está falando sobre o Mandela, né? Tem até as fotos das crianças, tudo. A gente está trabalhando sobre isso. E ela está trabalhando a Bayomi, né? Que é a boneca Bayomi. E ela está trabalhando uma flor que é da Bolívia, né? E ela também está trabalhando. Então, assim, já está se ampliando dentro das escolas. Isso é muito importante. Para nós, professores, e para os pais, a sociedade. Antigamente não tinha livros com personagens negros, né? Nem desenho. Agora, hoje em dia, já tem, graças a Deus. É muito importante, não? Muito importante. Durante a pandemia, milhares de crianças foram afetadas com a perda de aprendizagem por falta do acesso às aulas online. Vocês acreditam que mesmo as crianças que tinham esse acesso foram afastadas do seu aprendizado? Em qual parte do desenvolvimento vocês notaram essa perda do aprendizado por parte das crianças? Celular, né? Hoje em dia, o celular hoje ficou muito... entrou na vida das crianças, assim, de uma forma devastadora. Então a gente, eu mesmo percebi no infantil as crianças muito dispersas demais, assim, sabe? Uhum. E aí é um serviço de formiguinha. Você começou lá, né? Depois você teve que voltar tudo atrás de novo. Então, vocês acreditam que houve uma regressão? Demais. Entendi. Como você acredita que deve ser feita a avaliação na educação infantil?
E como melhorar o desenvolvimento de todos após o resultado da avaliação, tendo em vista as suas particularidades. E aí eu entro também na questão das inclusões, né? Como a gente avalia uma sala, que a gente tem ali as nossas inclusões com os demais alunos, porque eu acho que a inclusão não é você passar ali um material didático apenas para aquela criança, né? É você incluir ela no que é para todos, né? Então, como vocês acham que essa avaliação funciona? Ou se ela não funciona, ou como vocês adaptam ela? Assim, a gente se adapta. Vou falar uma coisa que é embargada, assim, porque tá difícil, hein? Muito difícil. Tá difícil. Em uma sala com 27 crianças, 28 crianças, tem 3 autistas. Então, fica um pouco... E assim, eu sou mãe, né? E meu filho também tá numa escola que eu conversando com a professora dele, ela falou que teve cobranças de mães que os filhos não tinham autismo, estava cobrando para ela as atividades, porque não davam atividade, porque ela não trabalhou isso, algo do tipo. Você dá uma vivência e a criança da inclusão não se adequada com aquela vivência, não quer mexer, que nem tem criança aqui que não gosta de massinha, não gosta de mexer, então fica um pouco meio difícil, mas se adaptando e certinho para tentar incluir todo mundo na mesma vivência, da mesma forma, em todos os trabalhos do SEI, né, em todas as práticas do SEI. Não só as crianças, como as famílias também, porque tem família que também não aceita e a gente tem que acolher a família, tem que ajudar também a família a aceitar. Entendi, perfeito. E por último, eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma formação continuada, onde vocês dão a aula. Se o horário condiz com a rotina escolar ou essa formação é feita após o horário de trabalho de vocês? Tem a Nossa formação. formação, a gente tem a minha formação é todas as quartas-feiras, né? Das 1h30 até as 3h30. Entendi. E o que vocês abrangem na formação de vocês? Assim, quais são os assuntos? Tem Vocês podiam vários falar mais um temas. pouquinho? A coordenadora normalmente manda sobre inclusão, sobre racismo. A inclusão, o racismo, que pode ser trabalhado, que deve ser trabalhado. E não só nessa formação, mas também nós tivemos formação fora do também. SEI, que é muito importante, né? Dentro do horário nosso de serviço. Entendi. Fora do SEI, sem o seu horário do meu serviço. Você diz a professora procurar fazer curso, procurar se aprimorar ampliar, né? Mas cada eu tô vez fa- mais. Eu tô falando da coordenação do SEI. Ela inclui essa formação nossa no horário nosso Do SEI. do serviço. Agora, o professor procura lá fora uma formação continuada, digamos assim. Entendi, perfeito. Eu queria agradecer vocês, as respostas e o ponto de vista de vocês. E eu gostaria que vocês deixassem aqui uma mensagem para as futuras pedagogas e pedagogos, professores e professoras que estão cursando pedagogia esse terceiro semestre na Uninove. Eu vou deixar uma pergunta. Tem certeza? Só isso. Boa sorte. Gente, eu vou falar pra vocês que não é um mundo fácil, porque nenhuma escola é fácil, outro trabalho é fácil. Mas o que é tudo na vida, eu até me emocionar, é o amor. Você tem que ter amor. Se não tiver amor, não vai ter. Não vai. E lidar com vida é muito difícil, viu? Difícil. Muito. E é assim, é vidas de diferentes famílias, de diferentes culturas. E você pega um amor para essas crianças que é imenso. É imenso. Você sempre vai querer fazer o melhor. Porque quem faz com amor sempre vai querer fazer o melhor para eles. Então é assim, eu trabalho por amor. Por amor mesmo. Sejam bem-vindas à pedagogia. Muito obrigada. E sejam felizes, gente. Muito obrigada, Beijo, muito meninas. Boa tarde, hoje estamos aqui com a dona Sandra. Ela é familiar de uma criança da educação infantil. Hoje vamos fazer uma pequena entrevista semi-estruturada com ela. Boa tarde, Sandra, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Você entende que a creche é um direito da criança ou do responsável? Na minha opinião, acredito que seja um direito de ambos, tanto da criança quanto do responsável. Entendo. Na creche, você gostaria que a sua criança ela permanecesse com o mesmo professor durante toda a história acadêmica dela ali dentro ou que houvessem alterações? Olha, eu acredito que se ela permanecer com o mesmo professor durante todo o período, ela vai acabar tendo vícios e costumes que não seria interessante para o desenvolvimento da criança. Então, eu acho que ela mudando seria mais interessante para o aprendizado.
Você acha que o brincar faz parte do aprendizado? Sim, Você acha que a criança ela consegue aprender, desenvolver através de uma brincadeira? com certeza. A chegada da educação infantil é um momento de muitas mudanças para as crianças, como por exemplo o desfraude, a alimentação. Você costuma ter um canal de comunicação com a escola? Sim, a gente tem esse canal de comunicação através do WhatsApp que a escola oferece para tirar dúvidas, até para também sugerir algo que seria interessante, e através também da própria escola, que quando a gente está lá a gente interage bastante sobre isso, nas reuniões inclusive. O desfraude é sua neta, né? Isso. O desfraude da sua neta, ele foi feito em casa ou na escola? Ele foi feito em conjunto, porque quando ela chegou já na creche, ainda estava fazendo uso da fralda, e aí conforme foi fazendo na creche, também em casa, juntos, aí teve um resultado excelente. Então acredito que você concorda que quando a família participa da vida acadêmica da criança, ela está planejando o futuro dela, certo? Com certeza, eu acho que fica tão seguro, não só para a escola, como para os responsáveis, também para a própria criança, e se sente abraçada, em todo o período da sua educação infantil. Entendi. Na sua opinião, o profissional da educação infantil tem comprometimento de zelar pelos seus alunos dentro do ambiente escolar? Eu acredito que dependendo do caso, sim. Eu acho que se é um caso assim de mais extrema importância, aí teria que ter orientação junto com a criança, com os pais. Mas sendo coisas corriqueiras, digamos assim, que ocorrem, nas escolas, eu acredito que sim. Entendo. E até que ponto você acha que o profissional de educação pode intervir nessa educação da criança? Eu acho que até o ponto onde a criança ela passa a ser uma criança sem parada, digamos assim, um pouco mais agressiva e tudo, ele deve sim, com os meios das palavras dentro do formal que é da educação, não chamar a atenção da criança, não pôr de castigo, mas conversar com a criança, como pedagogo que é, e ao mesmo tempo também avisar os pais pelo comportamento dessa criança. Perfeito. A formação continuada para o professor da educação infantil é importante? A formação continuada, ela funciona da seguinte maneira. Toda semana o professor senta com toda a equipe, com o coordenador pedagógico, e ali eles têm informações. Por exemplo, assuntos sobre a educação inclusiva, assuntos sobre o plano político-pedagógico da escola. Você acha que isso é importante para a formação do professor? Eu acho que é importante porque eu acho que não acumula assuntos para serem resolvidos. Então, conforme se existe esse encontro semanal com os professores, coordenadores, diretores da escola, é uma coisa que já é sanada com menos tempo. Entendi. Então, eu acho que seria bem interessante, sim. Durante a pandemia, a sua neta teve acesso às aulas e os conteúdos online? Então, durante a pandemia, ela ainda não estava no processo da creche muito intenso com relação às atividades corriqueiras, Então, assim, mas ela tinha acesso. E as professoras passavam, na medida do possível, algo que a gente pudesse interagir com ela em casa. E sua neta passa muito tempo em redes sociais, no celular, na televisão. Você acha que isso atrapalha o desenvolvimento ou ajuda? Eu acho que depende da via de comunicação, o que ela está assistindo. Então, geralmente, eu deixo ela interagir bastante com a cultura, que a cultura é um canal que realmente leva ao aprendizado para a criança. Agora, fora isso, a gente fica sempre em vigia. Entendo. Você acredita que deva haver alguma forma de avaliar a criança na educação infantil? Eu não compreendi bem assim a sua pergunta dentro dessa avaliação. Avaliação sobre a criança? Isso, sobre o desenvolvimento da criança, sobre como ela está indo, sobre se ela está conseguindo adquirir a experiência que a professora ali, através da atividade pedagógica, está tentando fornecer para ela. Como se fosse uma prova, mas como eles são pequenos, há necessidade da prova, Então é uma avaliação diferente. Mas você acha que há necessidade de fazer uma avaliação com as crianças? Eu acho que a avaliação ela é necessária no sentido assim de saber como que está o desenvolvimento da criança, de acompanhar também o desenvolvimento acadêmico, E assim, eu acho que nesse período de avaliação também os próprios professores eles podem assim ver coisas que às vezes a família não está vendo, como uma necessidade da criança
né, por um desenvolvimento mais lento ou algo que possa surgir que venha trazer mais alívio para os pais, sabendo que alguém está ali avaliando a criança em todos os sentidos. Entendo. Então você acha que às vezes muitas questões de saúde, como alguns transtornos, são descobertos na escola através dessa avaliação? Sim, a gente já tem tido assim, muita resposta através da visão, né? A parte da visão, muitas vezes a escola acaba avisando antes que os pais percebam. Então eu acho que seria bem interessante, sim, porque eu acho que aí estaria englobando tudo, né? É a questão da vida da criança escolar num todo também, Entendo. passando esse limite, que seria um limite de avaliação física também. Perfeito. Fica claro para você a importância do coordenador pedagógico na formação dos professores na escola da sua neta? Eu acredito que sim. É claro para você a importância e o papel do coordenador? Com certeza. Entendo. Durante as reuniões assim na escola, vocês são apresentados ao coordenador, ele conversa com vocês sobre o plano político-pedagógico, vocês ficam a par do que a escola está trabalhando com os seus filhos? Sim, na realidade, assim, na primeira reunião anual que existe, né, no ano letivo, é feito essa apresentação e fica aberto para que nós possamos, a qualquer momento, pedir, né, um momento com o coordenador ou mesmo o diretor, né, da escola, para que a gente possa estar tirando dúvida. Mas esse papel os professores fazem muito bem, porque eles repassam para a gente tudo o que está ocorrendo. Entendi, perfeito. Por último, eu gostaria de te pedir se você gostaria de deixar algum recado, algum agradecimento, alguma sugestão para nós que estamos nos formando em pedagogia. O recado que eu poderia estar dando é: continuem acreditando nas nossas crianças. Vocês fazem um papel fundamental. Então, eu acho que ser o educador, como seria para nós, né? Então, o educador, na realidade, ele é o mestre de todos os mestres, porque ele forma várias profissões, né? Então, vocês têm que estar sempre em primeiro lugar, em termos de reconhecimento e tudo. Então, eu só tenho mesmo a agradecer. Muito obrigada. Muito obrigada, Sandra. Olá, boa tarde. Hoje estamos aqui com a Adele. Ela é mãe de uma criança de educação infantil e nós faremos com ela uma pesquisa semi-estruturada. Boa tarde, Adele. Boa tudo tarde, bem? Tudo bem? Como é o nome da sua criança? Laura Cristina. Ah, muito bom. Você enxerga que a creche é um direito da Laura ou um direito seu? Bom, é um direito da Laura, né? Porque ela vai, através da escola, ter o aprendizado, né? Começa já na creche. Então, eu acredito que seja um direito da criança, principalmente. Da mãe também, né? Para facilitar, né? Por conta do trabalho, que tem que trabalhar fora. Uhum. Mas, principalmente, é um direito da criança. Entendo. Você gostaria que seu filho permanecesse com o mesmo professor durante toda a vida acadêmica dele dentro da SEI? Ou você acha importante essa troca anual? Eu acho que a troca é importante, né? Porque com a troca do professor vai ter uma outra visão de ensino também, porque cada professor tem a sua forma de lecionar, e além de não fazer com que a criança fique apegada também a um profissional. Então isso ajuda ela nas mudanças e ajuda ela também no aprendizado, acredito, né? Entendo. A prática do brincar faz parte do aprendizado, no seu ponto de vista? Sim, acredito que sim, porque a criança ela tem uma forma de aprender diferente do adulto. Então ela começa a aprender através das brincadeiras, né? Da parte mais lúdica, né? Digamos assim. Uhum. A chegada na educação infantil, ela é um momento delicado, né? Tanto para a criança como para os pais e para os professores. Você acha que a comunicação entre a família e a escola é importante? Sim, acredito que sim, porque como que os pais, né, vão ficar cientes do que está acontecendo na escola e vice-versa, né? Então tem que ser sempre uma coisa, tem que ter ali um vínculo, né, entre a família e a escola. Tem que ter tem que ter a comunicação, tudo para ajudar no desenvolvimento da criança, porque precisa de ambos para auxiliar nesse caso. Entendo. Falando um pouquinho do desfraude, da alimentação, como você acha que foi essa adaptação para a Laura? Olha, foi muito importante a escola nesse papel, porque foi a escola que chegou e viu, né, que ela já estava no momento, que ela viu as outras crianças ir no banheiro, já estava incomodada. Então, junto com a escola, a gente fez o desfraude. Então, foi bem importante a participação da escola, que me auxiliou bastante nesse processo. Entendo. Você acredita que quando a família participa da vida acadêmica da criança, ela está planejando o futuro dela? Com certeza, porque a família, né, tem que estar presente
na educação da criança, e com isso é o início, né, do futuro dela, para saber direcionar a criança, tá colocando ela nos lugares certos, orientando. Então é um primeiro passo, né, a base para o futuro. Você participa da vida acadêmica da sua filha? Sim, de bastante. que forma? Então, a gente vai na escola quando é necessário, tem a agenda para conversar com a professora, olha todo dia, manda mensagem para saber como que tá, né, no WhatsApp. Então, sempre que eu posso, tô atenta. Não vou todo dia na escola porque ela vai de perua, mas todos os momentos que é necessário, eu estou presente. Entendo. Na sua opinião, o profissional de educação infantil tem um comprometimento em zelar pela criança no ambiente escolar? Sim, acredito que sim. É claro que o principal é educar, mas é importante que ele também zele pela criança, porque naquele momento a criança está ali. Então ele tem que ter o cuidado. E até que ponto você acha que o profissional de educação pode interferir nesse cuidado, nesse zelo? Mas em relação à criança em casa ou na escola mesmo? Então, entendemos assim que o professor de educação infantil, muitas vezes ele é visto como a tia da escola, e aí mistura o cuidar ao educar. Sim. Entendemos que o cuidar deve ser feito em casa, pela família. Então, até que ponto você acha que esse cuidar, esse zelo pela criança, ele pode estar interferindo? Entendi. Olha, eu acredito que a escola, né, que as professoras, elas vão intervir, assim, além do necessário, que seria, assim, a professora vai educar, né, educar no sentido de o beabá, né, não a educação que corresponde às pessoas de casa. Sim. Mas eu acho que a partir do momento que ela vê que, por exemplo, a criança tem um machucado de casa, tá vindo com machucado, tá agindo estranha, que ela vê que não é algo na escola, acho que aí é um momento que ela pode, talvez, interferir. Mas não de tomar a criança para si, para cuidar como se fosse família, né? Acho que tem essas duas coisas. Entendo. A formação continuada para o professor na educação infantil é importante. E aqui a gente entende formação continuada como aquela formação do professor estar sempre se atualizando sobre as mudanças, tanto didáticas como no mundo, como foi, né, na pandemia, porque o professor teve que estar dando essa aula online. Então, todas essas questões fazem parte da formação do professor. Você acha que isso é importante? Eu acredito que sim, porque o professor tem sempre que estar atualizado para poder ensinar sempre para o aluno dentro do que pede o momento também, né? Então, quando a gente teve aquela mudança da norma ortográfica em 2012, então teve aquela mudança, então o professor teve que ir lá, né, rever tudo para poder ensinar novamente, porque mudou muita coisa. E aí o mundo também vai avançando, vai acontecendo outras coisas. É importante estar antenado para sempre passar a informação, né, para poder passar o aprendizado atualizado, né, sempre ali de acordo com o que está no... Perfeito. Durante a pandemia, a Laura teve acesso às aulas online? Então, ela não teve porque quando a pandemia começou, foi quando ela ia iniciar na creche, então ela ainda não tinha a vaga. Então ela acabou não tendo as aulas, ela só foi para a escola depois. E no período da pandemia, que a gente ficou, né, em casa, recluso e etc., você acha que ela teve um retardo na educação, da educação didática, assim? Isso teve um atraso na escola para ela? Eu acredito que não, porque quando ela iria para a CEI, ela tinha 1 ano. Então ainda não tinha tantas coisas assim mais didáticas, digamos, né? Entendo. Então ela foi desenvolvendo aos poucos. Claro que quando ela começou a ir, ela desenvolveu a fala muito mais rápido. Você via que ela desenvolveu muito mais rápido algumas coisas, mas não acredito que tenha sido um atraso. Entendo. Ela foi no tempo dela, eu acredito. Entendo. Né? Seu filho tem acesso a redes sociais, televisão, internet? Tem acesso à televisão e à internet. Você nota alguma diferença no aprendizado dele por esse acesso? Olha, como eu só permito que ela assista, por exemplo, alguns canais específicos, como, por exemplo, a TV Cultura, e alguns canais, né, na internet, de YouTube, essas coisas específicas para a idade, eu acredito que ajuda ela no desenvolvimento, que ela aprende muitas coisas, vendo desenho, vendo, às vezes, jogos interativos para a idade específica. Então, acho que auxilia nesse aprendizado dela, não há uma coisa que atrapalha nesse caso. Entendo. Você acha que deve haver alguma forma de avaliação na educação infantil? Eu acredito que não. A criança nessa idade ainda está desenvolvendo, ainda está aprendendo, cada uma tem seu tempo, e eu não acho que a avaliação vai medir isso de uma forma adequada. Entendo. Fica claro para você, quando a gente fala da importância do coordenador pedagógico dentro da escola, dentro da instituição infantil?
O papel do coordenador? Isso, por exemplo, quando você vai na reunião, o coordenador é apresentado para você, eles apresentam a você o plano político-pedagógico, o que ali eles vão estar trabalhando com a sua criança, o que eles, durante o ano, oferecer para ela de aprendizagem? Não é tão, assim, específico, mas o coordenador é apresentado, ele sempre ficou ali à disposição para caso aprender alguma coisa. Quando eu tive que ir lá conversar na escola, ele estava presente, ele fez bem essa mediação, né, escola e pais. Então, até o momento, eu acredito que tá tudo certo e que foi importante para ter essa conversa, né? Então, qual é a importância dele na escola, ao seu ponto de vista? Eu acho que o coordenador é importante para manter essa ligação escola e casa, para também ele tende a ser mais neutro, para não também não ir nem para um lado nem para o outro. Eu acho que ele faz essa conexão entre a escola e em casa, né, entre os pais. Acho que ele é importante por isso. Entendi, perfeito. Agora eu gostaria de te pedir, Adele, como última questão, se você podia deixar um recado para nós, estudantes de pedagogia, uma fala, alguma coisa que você gostaria de nos dizer. Certo. Acredito que agradecer vocês por estarem estudando pedagogia, porque é a profissão mais importante que a gente tem, porque sem os professores a gente não tem nenhuma outra profissão. Então não é uma coisa assim que é indispensável, o professor é uma coisa que é dispensável, né? O professor é indispensável, tem que ter o professor. E a gente vê hoje que falta muito professor, né, no ensino, principalmente o público, e não é fácil, a gente vê aí as escolas passando por tanta coisa, né? E é uma profissão assim louvável. Então, agradecer a vocês por estarem, né, dando continuidade, né, nessa questão de ser professor, que é muito importante para nossa cidade, parabenizar vocês por isso, e acho que é isso. Muito obrigada, Adele, até logo. Até.